Gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esses equipamentos que permitem que, mesmo num tempo de dificuldade, um tempo em que, em obediência ao mandamento dos nossos governos, a igreja não está tendo culto presencial, mas os nossos irmãos, lá no conforto, na segurança dos seus lares, podem participar, assistindo, ouvindo a palavra de Deus, o ensino da escola dominical. E nós sabemos que aquilo que é transmitido via internet não alcança apenas os membros da igreja local, mas vai longe. Muitas vezes não esperamos, pessoas que estão bem distantes participam da nossa escola dominical e damos graças a Deus por isso. Convido para leitura do texto bíblico que servirá de base a esse comentário, que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículos 3 e 4, e depois versículos de 9 a 14. E assim nos diz a palavra de Deus. Paulo, escrevendo, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. O tema da lição desse domingo é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós sabemos que o cristão não goza apenas das bênçãos materiais, as bênçãos terrenas. A palavra de Deus nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Mas a palavra de Deus também nos informa que aqueles que creem em Cristo recebem as bênçãos espirituais que o Pai prometeu aos seus, que Deus prometeu aos seus. E a lição desse domingo vai falar exatamente sobre isso, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Certa feita, Jesus, conversando com as pessoas da sua época, e essa palavra vale para todas as épocas, ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para nós irmos a Deus, nós vamos através de Jesus Cristo. Para sermos abençoados, nós somos através de Jesus Cristo, porque todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e são sustentadas por Ele. Aqui na nossa lição, no texto que nós temos lido, é importante que nós observemos que o apóstolo Paulo, no primeiro versículo lido, o versículo 3, ele diz, nos abençoou. No versículo 4, ele diz, nos elegeu. Ele nos abençoou em Cristo e ele nos elegeu em Cristo.
Paulo escrevia essa carta passado alguns anos após o sacrifício vicário e expiatório do Senhor Jesus Cristo. Então, mas se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos observar que essa bênção e essa eleição, diz a palavra de Deus para nós, que ela vem desde a fundação do mundo. Porque Deus não foi pego de surpresa com a queda do homem. Deus não foi pego de surpresa com o pecado do homem. Deus havia preparado, através do seu Filho, a redenção da humanidade e a reunificação, a reunião com Ele através de Cristo Jesus. Mas era necessário que o tempo determinado, o tempo de Deus, o kairós de Deus, ele chegasse, como diz Isaías, o profeta Isaías, no tempo determinado se manifestou Jesus Cristo. E esse era um mistério que estava oculto. Os profetas falaram a respeito, a palavra de Deus anuncia a respeito desse Salvador que pisaria a cabeça da serpente, lá já no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Os profetas, os salmistas anunciaram que o Salvador haveria de se manifestar, que o Filho de Deus haveria de se manifestar, que o Messias, o Cristo, haveria de se manifestar. E que quando ele se manifestasse, então ele haveria de completar a obra. Mas isto era um mistério que estava oculto. Estava oculto. E Paulo chega aqui e diz para nós que chegando no tempo determinado, chegando à plenitude dos tempos, Jesus nasceu, cresceu, desenvolveu o seu ministério terreno e deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. Mas não ficou na tumba como um morto. O seu corpo não foi consumido ali na tumba. Ele ressuscitou. E depois de ressuscitar, passado algum tempo, ele voltou. 40 dias depois da sua ressurreição, ele ascendeu os céus, assentou-se à destra do Pai e lá ele oficia junto ao Pai como nosso advogado perfeito, o nosso advogado justo. Ele intercede por nós na presença do Pai. Mas Jesus Cristo é vivo, Jesus Cristo é presente. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E por isso, nós não falamos de um Jesus morto, nós falamos de um Jesus vivo, de um Jesus que cuida de nós, vela por nós, intercede por nós, sofre quando nós sofremos e nos representa junto ao Pai. Por isso a lição nesta manhã vai nos trazer no tópico primeiro a nova posição em Cristo. Por que falar de uma nova posição? Qual era a sua posição anterior? Qual era a minha posição anterior? Nesta carta mesmo aos Efésios, o apóstolo Paulo, ao falar da nossa situação anterior, antes de termos ouvido a palavra, termos sido despertados pela fé, termos crido e termos recebido a salvação, a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas ofensas. Nós havíamos nos separado, o homem havia se separado de Deus pelo pecado, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. A mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos agravados, Isaías diz. Porém, ele diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Ela encobre a face de Deus, o nosso pecado encobre a face de Deus para que Ele não nos ouça. Mas, no momento que nós reconhecemos as nossas culpas, no momento que nós confessamos as nossas culpas, no momento que nós cremos na palavra de Deus pela fé e recebemos a Jesus como nosso Salvador, então a nossa posição muda. Então aquela posição de mortos no pecado deixa de existir. Diz a palavra de Deus que a nossa posição anterior era de separados de Deus. Nós estávamos separados de Deus, porque Deus é santo e o pecado faz separação entre o homem e Deus. E nós estávamos separados de Deus. Mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E chegamos por Ele, nós chegamos a Deus. Podemos chegar com confiança. Somos chamados a nos apresentar diante de Deus com confiança, porque nós nos apresentamos através do sangue
sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Não apenas nos purificou no tempo passado, mas continua a nos purificar todas as vezes que nós pecamos. Nós sabemos que somos pecadores no caminho da perfeição, no caminho de uma santificação, mas todas as vezes que a nossa consciência nos acusa, que nós pecamos, que nós tivemos uma conduta que desvia-nos de Deus, nós reconhecemos essa conduta, nós confessamos a Deus o nosso pecado e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, da condição de morto no pecado, de separados de Deus, longe da comunidade dos santos e destinados à ira, em Cristo nós assumimos uma nova posição. Por isso o apóstolo Paulo, quando entendeu isso, porque ele também viveu isso, apesar de ser um fariseu, de ser um guardador da lei muito zeloso, ele, quando entendeu a revelação desse mistério de Deus, esse mistério que estava oculto a Jesus Cristo, o nosso Salvador, quando ele entendeu isso, ele glorifica a Deus. E nós olhamos nesse capítulo que ele faz uma doxologia. Essa doxologia é um louvor. Ele manifesta profunda gratidão a Deus pela obra redentora que foi realizada através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele glorifica a Deus por isso, ele adora a Deus pela obra que o Senhor fez, de não desprezar o homem pecador que havia se distanciado dele, mas buscar o homem através de um preço que foi pago tão caro. O apóstolo Pedro, ao falar do preço que foi pago pela nossa redenção, ele diz que nós não fomos resgatados, não fomos comprados com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas, mas o preço da nossa redenção foi a morte do próprio Filho de Deus. O seu sangue derramado foi o preço pago pela nossa redenção. E Paulo, ao reconhecer isso, que isso foi eficaz na sua vida, ao reconhecer essa sua nova posição em Cristo, uma posição que lhe trazia uma segurança, uma certeza, uma firme esperança, tendo em vista que Jesus Cristo havia morrido sim, pago o preço sim, mas que também havia ressuscitado, e ele aguardando firme na esperança do regresso do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, ele então não resta para ele outra coisa a não ser adorar o Senhor. E quando, nesse mesmo capítulo, então ele passa a falar das bênçãos espirituais que o crente goza na pessoa de Jesus Cristo. E ele enumera aqui dentro desse capítulo, entre os versículos 3 e o versículo 14, algumas das bênçãos espirituais que nós gozamos. Primeira bênção espirituais que nós gozamos através de Jesus Cristo é a nossa eleição. Deus nos elegeu. Mas alguém pode pensar assim, mas Deus então faz acepção de pessoas, ele elege uns e deixa de eleger outros. Não, em Cristo toda a humanidade é eleita, porque o sacrifício de Jesus é válido para toda a humanidade. Mas quem vai gozar do benefício dessa eleição? Quem vai gozar do benefício dessa eleição? Aqueles que aceitam. Por quê? Porque a salvação é como uma herança. Através de Jesus, toda a humanidade pode ser salva. Pelo sacrifício de Jesus, o sacrifício de Jesus é eficaz para a salvação de toda a humanidade. Mas a salvação é como uma herança. Você pode rejeitar. Você pode deixar de entrar na posse dessa herança. Mas Paulo fala que portanto, das bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus é essa eleição para sermos santos. Por quê? Porque no céu só vai morar santos. Diz a palavra de Deus que não entrará no céu pecado. O pecado não entrará naquele lugar. E nós somos destinados para morarmos junto a Deus como santos. Outra bênção espiritual que nós temos nos predestinou para sermos filhos. Nós somos filhos, nós gentios, somos filhos por adoção. Em Cristo nós somos adotados. Aquele que crê em Cristo, o apóstolo João, ao escrever o capítulo 1, ele diz que aquele que crer
em Jesus, que crê no Cristo, ele recebe a condição de ser filho de Deus. Por isso nós podemos nos dirigir a Deus como nosso Pai. Assim como Jesus nos ensinou na oração, quando ele ensinou seus discípulos a orarem, eles chegaram certa feita junto a Jesus e disseram: Senhor, mestre, ensina-nos a orar. E ele ensinou-os a orar, principiando dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus. Em Cristo nós temos o direito de nos dirigir ao Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, onipotente, onisciente, onipresente. Nós podemos nos dirigir a Ele como sendo o nosso Pai. E nós somos predestinados em Cristo Jesus exatamente para sermos filhos. Outra bênção espiritual que a palavra de Deus nesse texto de Efésios traz para nós, é que Ele nos fez agradáveis para si. Nós éramos desagradáveis a Deus. Por quê? O homem que vive no pecado, que está no pecado, separado de Deus, morto, que não faz parte da comunhão dos santos, ele é desagradável a Deus. Mas a partir do momento em que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, os nossos pecados foram perdoados, nós somos reconciliados com Deus, nós trazemos sobre nós o selo da promessa, nós já recebemos o penhor da salvação, nós nos tornamos agradáveis. E isso quem fez foi Ele, porque a nossa salvação não foi comprada com ouro, com prata, com pedras preciosas. Porque ainda que nós tivéssemos o mundo inteiro e oferecêssemos isso a Deus pela nossa salvação, não pagaria o valor da nossa salvação. Porque nós somos salvos não por alguns dias, nós somos salvos por toda uma eternidade. Nós nos tornamos em Cristo participante de todos os tesouros de Deus. E a palavra de Deus diz que nós nos tornamos agradáveis para si. Outra bênção espiritual, Ele nos remiu. O que é remir? Remir fala de pagar o preço. Ele pagou o preço. Alguém tem uma dívida. E um familiar, um amigo, alguém que se compadece daquela pessoa, resolve pagar a dívida daquele devedor e perdoar aquela dívida. Ele remiu aquele pecador, aquele devedor. No passado, muitas vezes, quando um devedor não conseguia pagar uma conta, especialmente nos tempos de Roma, o pretor, ele passava pela casa dele e ele escrevia uma cédula dizendo quanto o devedor devia e marcando um prazo para ele pagar. Se aquele devedor não conseguisse pagar aquela conta, ele poderia ser vendido como escravo ou ser levado como escravo para trabalhar na casa do credor. Mas o apóstolo Paulo, usando essa figura do direito romano, ele disse que Jesus Cristo, através do seu sacrifício, ele cancelou a cédula que havia contra nós, que nos acusava permanentemente diante de Deus, cravando-a na cruz. Então, lá da mesma maneira que aquele pretor escrevia aquela dívida e marcava um prazo para o devedor pagar e cravava com um prego atrás da porta do devedor, para que toda vez que ele fosse sair dessa casa, ele fosse lembrado que ele tinha um prazo para pagar aquela conta. Agora, quando o nosso adversário, o nosso inimigo, nos acusa de algo que nós fizemos, a cédula acusatória, ela foi paga por Jesus Cristo e foi cravada na cruz, diz a palavra de Deus. Então nós fomos remidos através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Diz mais ainda como bênção espiritual, Ele nos acolheu por sua vontade redentora. Como Ele nos acolheu? Ele nos acolheu na sua família. Jesus, certa feita, falando a aqueles judeus ali que ouviam do seu tempo, Ele disse, eu sou a figueira verdadeira. Eu sou. E Ele falou de que o ramo que não produzisse fruto seria cortado e retirado fora e secar-se-ia. Mas o ramo que produzisse fruto, Ele
permaneceria e seria limpo para que produzisse mais fruto. Mais tarde, Paulo, ao lembrar, eu creio que essa figura trazida pelo Senhor Jesus, ele disse que os ramos que não produziram fruto foram quebrados. Mas nós, que éramos zambujeiros, que produzíamos um fruto imprestável, um fruto que não poderia ser utilizado na culinária, nós fomos enxertados e passamos a produzir, pelo poder de transformar todas as coisas, nós passamos a produzir um fruto segundo a natureza da figueira verdadeira, que é Cristo Jesus. Então, esta palavra diz que ele nos acolheu por sua vontade redentora. Então, ou seja, ele nos enxertou na figueira para que nós produzíssemos fruto. A própria palavra de Deus diz assim para nós que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu e nos nomeou para que nós fôssemos e dessemos fruto, e o nosso fruto permanecesse. Mas, como bem espiritual, Ele nos revelou a palavra da verdade. Se nós sabemos, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, existem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, não compreendem a palavra de Deus. Falando a esse respeito, Jesus citou uma parábola, ele diz que o semeador saiu a semear, e ele pegou uma porção de semente e a lançou, e aquela semente caiu à beira da estrada, terreno duro. Aquela semente não nasceu, não germinou, os pássaros vieram comer. Ele diz que uma segunda porção de semente caiu num terreno pedregoso. Uma terceira porção de semente caiu num terreno que não era limpo, caiu entre espinheiros. E uma quarta porção de semente caiu em terra boa e produziu fruto, 1 a 30, 1 a 60 e 1 a 100. Quando os discípulos pediram esclarecimento a respeito disso, ele disse, olha, a semente que caiu na beira da estrada são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não entra no seu coração. A semente que caiu entre os pedregais, aqueles que ouvem, alegram-se, mas vindo primeira dificuldade, eles abandonam. A terceira, aqueles que caíram entre os espinheiros, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, até guardam a palavra de Deus, crescem, mas nunca produzem fruto, porque não abandonam esse mundo, os cuidados desse mundo. Mas existe uma porção da semente que é aquela semente que caiu num solo produtivo, limpo, preparado, e essa produz uma grande quantidade de frutos. Pois bem, Ele revelou-nos a palavra. Nós somos aqueles que recebemos a palavra e a palavra tem frutificado nos nossos corações. E isso é uma bênção espiritual. Esta revelação coube ao Espírito de Deus. Diz mais, que Ele também nos selou com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence que Jesus Cristo é o Salvador. E quando nós recebemos a Jesus, nós o recebemos por quê? Porque somos convencidos pelo Espírito. Nesse dia que nós recebemos a Jesus, nós somos selados para Deus, como se recebêssemos uma marca. Toda vez que o inimigo olha para nós, que alguém olha para o cristão, ele tem que saber que ali há uma marca. Por isso a palavra de Deus diz que o inimigo não tem poder para tocar, porque nós pertencemos ao Senhor, nós somos dele, nós somos selados para ele. E ainda mais, como bênção espiritual, aqui registrada no versículo 14 desse texto, diz que ele garantiu a validade da promessa. Como é que ele garantiu a validade da promessa? Dando-nos o Espírito Santo como penhor. É como se você contraísse uma dívida, fosse num banco fazer um empréstimo para a compra de uma casa, de um veículo, e você oferecesse este veículo como garantia. Esse é um penhor. Deus, ao nos salvar, ao nos convencendo pelo Espírito Santo de que Jesus Cristo é o Salvador, Ele colocou, Ele deu de si mesmo, Ele mesmo deu o penhor, a garantia da nossa salvação. Então, portanto, nós não estamos mais hoje naquela velha condição que nós tínhamos de mortos no pecado, separados de Deus, longe da comunidade dos santos e destinados à ira. Hoje nós
somos abençoados com uma nova condição, porque hoje nós nos aproximamos de Deus, hoje nós fazemos parte da família de Deus, hoje nós somos filhos de Deus, somos chamados filhos da luz, e tudo isso em Cristo Jesus, e tudo isso para louvor e glória do Deus eterno, que traçou esse plano de redenção para a humanidade. Agora, nós fomos salvos sim. Como nós devemos viver a nossa nova vida a partir de agora? A nossa vida, a partir de agora, ela deve ser uma vida vivida centrada em Cristo Jesus. Ele nos salvou. E agora ele deseja que nós nos tornemos seus imitadores. Então, a partir do momento que nós temos certeza da nossa salvação, nós vamos para a palavra de Deus e vamos observar como é que Jesus viveu, o que é que ele nos ensinou, e vamos procurar viver conforme os ensinos de Jesus, ou seja, ter uma vida centrada no exemplo de Cristo Jesus. Por quê? Porque a nossa vida, nós não vivemos uma vida apenas para o presente tempo. O apóstolo Paulo, a falar disso, ele disse, se nós quiséssemos Cristo apenas para a presente vida, então nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas nós sabemos, a palavra de Deus nos dá conta, que haverá um tempo em que haverá uma plenitude, a plenitude dos tempos. Ou seja, quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, esse corpo que nós temos agora, se ele nos encontrar em vida, for transformado e nós formos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, quando os mortos, aqueles que adormeceram em Cristo na esperança e a certeza da salvação, forem ressuscitados e receberem um corpo glorioso, tal como o corpo de Cristo é hoje, juntamente com aqueles que forem transformados e arrebatados, nós entraremos na plenitude dos tempos. Nesse período da plenitude dos tempos, todas as coisas estarão sujeitas a Cristo Jesus. Tudo estará sujeito. A natureza estará sujeita, essa natureza que hoje geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus, ela estará plenamente sujeita a Cristo Jesus, como era lá no princípio. Hoje, muitas vezes, nós encontramos a natureza parecendo que é nosso inimigo. Ouvimos os noticiários das nuvens de gafanhotos destruindo as plantações, ouvimos as notícias dessa pandemia, mas quando chegar a plenitude dos tempos e tudo estiver sujeito a Jesus Cristo, por quem foram criadas todas as coisas e para quem foram criadas todas as coisas, então, nós saberemos, vamos entender que tudo estando sujeito a ele, haverá uma eternidade de paz nos tempos. E por que Deus fez isso? Deus fez tudo isso para louvor de sua própria glória. Por quê? Porque esta obra de Cristo, essa sujeição de tudo, de toda a criação a Cristo, quando ele apresentar todas as coisas que lhe forem sujeitas, apresentar tudo isso de volta diante do Pai, agora não mais como adversário de Deus, não mais agora separado de Deus, mas agora feita, selada a amizade, selada a reconciliação com Deus através do seu próprio sangue, isso será motivo de grande glória e adoração a Deus. A terceira parte da nossa lição, rapidamente, para nós passarmos rapidamente, nos fala a respeito do Espírito Santo como penhor da nossa esperança. Pois bem, como eu já disse, quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, é a garantia da nossa salvação, é esse preço pago antecipadamente que dá a garantia diante de Deus que realmente nós somos salvos. Então ninguém pode tomar a nossa salvação. A nossa salvação ela foi realizada em Cristo Jesus. Só quem pode levar-nos a nos afastar de Deus somos nós mesmos. Quando? Se apostatarmos pela fé, apostatarmos através do pecado. Existem dois tipos de apostasia. Se você pecar continuamente, apesar da sua consciência determinar que você está pecando, mostrar para você que está pecando, e você ainda assim resiste, endurecendo a consciência, você vai fazer o quê? Você vai entristecer o Espírito Santo e vai extinguir o Espírito Santo.
E aí você perderá esse selo permanente que você tem, mas é a que você lançou fora. Ou então, a chamada apostasia intelectual, quando você ouve uma mensagem errada, uma mensagem falsa, e você resolve abandonar a verdade para seguir as mentiras. Mas, se você permanecer na verdade, se você continuar a dar valor à palavra de Deus, continuar crendo em Jesus Cristo, tenha certeza, o preço foi pago, o penhor já foi entregue e você é salvo em Cristo Jesus. Amém?